Meus amigos e minhas amigas, resultado frustrante diante da equipe do Cuiabá. Só para poder situá-los no início do nosso vídeo, eu já trouxe vlog, já trouxe conteúdo opinativo, já falei bastante sobre essa partida, trouxe meu ponto de vista, a minha visão, a minha perspectiva, e agora a gente vai trazer aqui mais informações. O próximo desafio do Bahia é só no próximo final de semana. Ao longo da semana teremos um jogo importante para o Bahia, como o jogo do São Paulo contra a equipe do Grêmio, e iremos destacar questões importantes do mercado. Afinal de contas, a janela já está aberta, o Bahia já pode se movimentar e há uma expectativa para que tenhamos novidade nessa semana, como o próprio Rogério Ceni disse, a gente destacou isso em um conteúdo aqui no canal. Então, a gente vai falar sobre Eric Pulga e Luciano Rodrigues, trazendo informações do meu parceiro Júnior Leal, e no processo de explicação dele eu vou trazer também os meus pitacos sobre esse momento do Bahia. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Fala, nação tricolor ligada, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia, claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Tá na sua tela, vamos ver o que o nosso parceiro Júnior Leal disse, falou sobre a situação de Luciano Rodrigues e posteriormente Eric Pulga, trazendo aqui relatos importantes de Pitombeira. E aí a gente vai para informação muito importante. Você pergunta, Júnior, qual é a função dele em relação aos empresários? Quem é que cuida da carreira do atleta? E aí eu trago essa informação que é de extremo interesse para você, torcedor do Bahia. Quem cuida da carreira do atleta é esse aí, Pitombeira. Esse nome que você, torcedor tricolor, já escuta falar há algum tempo. Primeiro, por ser um intermédio nas negociações para a vinda do Grupo City para o Esporte Clube Bahia. E agora, ultimamente, vem falando muito no Pitombeira por conta da situação do Eric Pulga, que ele também tem partes do staff, faz parte do grupo que intermedia a carreira do Eric Pulga. E agora ele surge como o Luciano Rodrigues, jogador da MMR Sports Group. Esse grupo é também gerido pelo Paulo Pitombeira, pelo Pitombeira, como é conhecido no meio do futebol. E aí, Júlio, o que isso tem a ver com o Bahia, Pitombeira? O Pitombeira tem uma excelente ligação com o Esporte Clube Bahia e vem tentando colocar o Eric Pulga no Bahia. Só que o Bahia entende que o valor pedido pelo Ceará, e aí a gente já vai entrar na situação do Eric Pulga, são várias informações, como eu falei, o plantão de hoje, o Bahia está quente demais. O Eric Pulga, o Paulo Pitombeira, o Pitombeira, o Lais, toda a equipe do staff do jogador querem um jogador no Bahia. O jogador manifestou interesse em jogar no Esporte Clube Bahia. Porém, o Ceará entende que a proposta minimamente razoável para começar uma conversa é acima de 16 milhões e meio. Isso as informações que eu tenho de dentro do Ceará, de pessoas de dentro do Ceará. Porém, eu falei com o empresário, com o grupo, que essas informações que vai aparecer na tela, esse print que eu trouxe em primeira mão com exclusividade para vocês, e nesse print, o staff do jogador fala para mim que por 13 milhões e meio tem negócio pelo jogador. Para mim, eu acho, isso é uma opinião, tá? Isso não é informação, isso é opinião. Se o cara traz que ele sim acha que por 13 milhões e meio tem uma aceitação do Ceará, é porque ele já tem essas informações exclusivas de dentro do Ceará. As informações com as pessoas que eu obtive hoje, às 3h15, foi a informação que eu obtive hoje, às 3h15, pelo Eric Pulga. Perguntei se o Bahia já tinha oficializado alguma proposta pelo Eric Pulga. A resposta de uma pessoa de dentro do Ceará foi a seguinte: não. Zero. O Bahia não fez nenhuma proposta oficial por Eric Pulga. Apenas ligações e sondagens para o grupo de empresário e algumas sondagens para algumas pessoas daqui de dentro. Se o Eric Pulga vai vir agora nessa janela ou na outra janela, não sabemos. Mas o que nós sabemos é
existe o interesse do Bahia, existe a conversa com o Pitombeira, como eu trouxe aqui no print, existe a conversa com o Pitombeira do Bahia há algum tempo já desejando o atleta, porém, a proposta de botar o dinheiro na mesa ainda não apareceu. Eu acho que quando o Bahia casar o dinheiro na mesa, dificilmente o Ceará vai conseguir segurar o atleta, porque o staff do jogador quer o jogador no Bahia e também o jogador já manifestou o interesse em jogar no Sport Clube Bahia. Ponto. Então, vamos mudar um pouquinho a chave do Eric Pulga para o Luciano Rodrigues, mas que tem tudo a ver. Por que, Júnior, você falou que uma contratação não tem a ver com a outra? Porque se houver isso, eu tive o cuidado hoje também de ligar para algumas pessoas do staff do Luciano Rodrigues, que fazem parte do mesmo grupo do staff também do Eric Pulga. E aí, eu tive o cuidado de fazer essas ligações, e dentro dessas ligações, ficou uma coisa clara para mim. Se acontecer a negociação com o Luciano Rodrigues, com o Lúcio Rodrigues, dificilmente vai haver uma proposta oficial pelo Eric Pulga. Mas, Júnior, o que tem a ver? São posições diferentes. Não competem um jogador a outro. Cara, tem tudo a ver pelo lado financeiro da coisa. O investimento do Bahia por Luciano Rodrigues, pasmem vocês. O jogador preterido pela Europa, por alguns clubes da Europa, jogador preterido por alguns clubes de Portugal, inclusive o Sport de Portugal queria o jogador e está nessa briga também. E outro clube que tem desejo no jogador há muito tempo é o Palmeiras. O Abel Ferreira gosta muito do jogador. Porém, o Palmeiras não entra em leilão. O Palmeiras não é clube de entrar no leilão. E se for para competir financeiramente hoje com o Bahia, para um jogador que é preterido do grupo City, dificilmente o Bahia perde essa briga para o Palmeiras. E aí, o valor agregado disso é simplesmente de 43 milhões. Amigo, nós estamos falando de 43 milhões. Não só a transição mais cara do Sport Clube Bahia, mas como a transação mais cara do futebol nordestino. Olha que potência essa contratação do Luciano Rodrigues, que é conhecido lá por todo mundo do Uruguai como novo Luizito Soares, como sucessor do Luizito Soares. É a nova joia do futebol do Uruguai. Atenção, e esse jogador pode estar pisando a qualquer momento no Sport Clube Bahia. A última informação que eu obtive agora, há muito pouco tempo, é o seguinte: Bahia envia intermediário e encaminha compra do Luciano Rodrigues. O Bahia já enviou o intermediário para fechar a compra do Luciano Rodrigues. O desfecho deve ser positivo e o valor está entre 43 a 48 milhões. Entre 43 e a 48 milhões. Então, por conta desse alto valor investido, provavelmente o Bahia não vai investir um novo valor em Eric Pulga. Esse valor vai ser totalmente investido no Luciano Rodrigues. E os outros jogadores que vierem para o Bahia nessa janela vai ser transações que o Bahia vai aproveitar jogadores livres no mercado. Mas não vai ter mais aporte financeiro do grupo. Pelo menos são essas informações que eu soube até 3h22 de uma pessoa ligada no Sport Clube Bahia. Tá aí, rapaziada, informações importantes que traz nosso querido Júnior Leal. Acho que a que mais chama atenção é essa de que se vier Luciano Rodrigues e existe um encaminhamento para que isso aconteça, dificilmente virá Eric Pulga, e aí meu primeiro ponto, eu tentaria investir nos dois, os dois são jovens, Eric Pulga tem um valor justo, se for esses 13 milhões aí que o staff disse que provavelmente o Ceará toparia negociar, um valor justo para a idade dele, para o que ele pode desenvolver e tudo mais, não é um jogador top, nível acima, que mudaria o Bahia de patamar, mas é um cara que agregaria, acho que vale a investida, e Luciano Rodrigues já é um outro nível de contratação, um jogador que é cercado por expectativa, mais jovem do que o Eric Pulga, joga em outra função também, então eu faria essa investida nos dois, mas aparentemente o Bahia deve optar por Luciano Rodrigues, e com a contratação do Luciano Rodrigues não deve ir de maneira tão forte em busca da contratação de Eric Pulga. Mas eu não descartaria aquele famoso empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra, né? Se amarrar tudo bonitinho ali no contrato pode ser interessante para todas as partes,
por mais que, e eu acho que esse é o trunfo do Bahia na negociação para poder barganhar, o Ceará precisa da grana agora, por conta da questão do transfer ban e tudo mais, né? Outro ponto que ele destaca é com relação às investidas que o Bahia vai fazer depois de trazer os jogadores em definitivo, né? O Luciano Rodrigues e talvez o Eric Puga. E aí o Bahia deve partir para atletas livres no mercado. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, vai trazer só atletas livres no mercado, a gente precisa de jogador de alto nível. Lembre-se que Santiago Arias veio livre no mercado, lembre-se que tem situações aí que podem ser bem aproveitadas através da análise aprofundada do competente scout do City Futebol Group. Então vamos aguardar e torcer. Eu acho que o Bahia não deve parar por aí, deve trazer mais contratações. Tem a situação da lesão de Biel, a gente ainda não sabe a gravidade, não sabe, né, o problema sério, a fundo, né, que ele teve ali ao se machucar diante da equipe do Cuiabá. Né, o Bahia começou com a Ademir, utilizou o Biel no decorrer do jogo, depois colocou o Ratão, e fica cada vez mais claro que a gente precisa de alternativas, a gente precisa de opções, a gente precisa de jogadores. Então que o Bahia possa aproveitar essa segunda janela, essa é a nossa torcida. Bom, gente, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like para ajudar, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Um abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mais do Nordeste. E você?